Oi, Lu! E aí? E aí? E aí, Luciano, tudo bem? Tudo bom? Você aceita o nosso convite de estar fazendo aí Imagina. esse resgate da tua história, e junto com a tua história eu estava comentando que eu acho que você foi um dos primeiros músicos, né? Se não o primeiro, não sei, você vai contar isso, a trazer o cajón, você brasileiro, né? A trazer o cajón Ah, flamenco aqui para nossa música, para o nosso flamenco brasileiro. eu acho que brasileiro, eu acho que eu fui o primeiro. É. E, bom, deixa eu dar Bom, oi para todo mundo. isso. Como que você, eu já sei, né, um pouco da tua história, lógico, né? Músico, percussionista, baterista, enfim, essa parte da tua carreira aí, que você já era músico, né? Já estava dentro da música, mas como é que foi teu início no flamenco especificamente? Com quem? E o que que você lembra desse ambiente flamenco na época que você começou? Os nomes, as datas são importantes. Aham. Tá, eu comecei tocando de bobeira. Eu era baterista, tocava rock, tocava hard rock, tinha uma banda. Tem até vídeo no YouTube, e depois acabei até indo pra MTV, rolou clipe na MTV e tudo. Mas eu comecei de bobeira por causa de um amigo meu que fazia aula com a Carmen de Ronda. A Carmen de Ronda foi a minha primeira maestra, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o flamenco e foi a minha primeira maestra, assim, foi o que a pessoa que chegou para mim e falou, olha, o compasso é isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu lembro que eu fui assistir, esse amigo meu falou, olha, essa minha professora precisa de um percussionista. Eu falei, tá, César, mas eu não toco Teu amigo era percussão. o César, guitarrista? César, não, não, não. Ah, tá. César é amigo de um outro amigo meu de infância, que é o Cláudio Erlan, Ah, que não né, que tinha tem um muito Flamengo, estúdio. Sim, era uma turma que a gente tinha daqui da minha rua, lembro. Sim. sabe, de moleque, assim, 17, 18 anos. Até o César é mais velho que eu tenho 52, o César deve ter uns 62. Então, quando ele fazia aula, eu tinha 20 anos, ele tinha 30 já, ele tinha uns 10 anos a mais que eu. Uhum. E ele falou: minha professora precisa de um percussionista. Tá, mas eu toco bateria, eu não toco percussão, né? Eu não sei nem por onde começar. E eu tinha um bongô. Eu não sei por que cargas d'água eu tinha um bongô debaixo da cama. Apareceu um bongô aqui em casa e esse bongô ficou aqui e ficou e eu não tocava. De vez em quando eu pegava, tocava e aí eu falei: ah, tá bom, vai, eu vou lá. E aí eu lembro que eu fui numa academia, eu acho que era Pássaro de Fogo, Acho que aqui sim. na Paz de Barros, na Moca. Uhum. Ele fazia aula, eu sou do Ipiranga, né? O César também. Então, para ir para a Moca era pertinho. E eu lembro que nessa época eu levei mais uns dois amigos, o Cláudio Erlan, que você conhece, né? Que tem Sim. o estúdio, tudo, e o Marcelo. O Marcelo hoje é professor da Fundação das Artes São Caetano, guitarrista de jazz. Mas na época todo mundo estava começando a tocar, né? O Cláudio também já tocava, o Marcelo. A gente foi todo mundo lá para ver qual que era do flamenco. E Aham. para ver se o pessoal. Porque não tinha guitarrista, não tinha, né? Para ver se o Ah, pessoal então, se isso que eu animava queria a tocar. saber. Quando você chegou na Carmen de Ronda, como que era o grupo? Tinha só baile? Como é que elas Ti- dançavam? Tinha só baile, não tinha uma guitarra. Lá eu conheci o Kiki, né? O filho do Henrique Espanha. É, Tinha um senhor que ele tocava tango, que eu não lembro o nome. Andrés, pode ser? Pode. Andrés, eu acho que era Andrés. Que tocava guitarra
Tinha um outro Sorongo, Torondo, sim. que tocava guitarra também, mas não tinha guitarrista. Não Mas eu tinha lembro de guitarrista que ter visto tocava um para ela. show, você tocando bongô, e não era o Pedrinho que tocava a guitarra? O Pedrinho também, Ah, tá. também, Eu me também. lembro de ter Mas visto. guitarra com Hum, a Carmen era coisa rara. tá. Porque na época, bom, eu vou falar como eu comecei. Eu sei que eu cheguei na aula, fiquei enlouquecido, porque vi aquele monte de gente fazendo palma, castanhola. A Carmen com castanhola é surreal tocando. É, Ela tem um pé super limpo, né? Pra época, né? E até hoje né, super super limpo. maravilhoso. E eu fiquei louco. Eu falei, putz, isso aqui é heavy metal mais que o heavy metal que eu toco. Na hora, eu fiz a associação. A energia era a mesma. Era Uhum. uma coisa que me tocou na hora, na hora. Falei, puta, eu quero tocar isso. Cheguei pra ela, falei, como é que é, né? Deixa eu ver. Começamos a ver e eu não conseguia entender o compasso muito bem na hora. Por quê? Aí você começa a ver o quanto é difícil e o quanto o flamenco eleva você musicalmente. Eu estava acostumado a tocar 4x4. Eu não era um baterista que tocava jazz, eu tocava rock and roll, heavy metal. Então, assim, quanto mais reto, mais pressão sonora. Lógico, você não pode cair em andamento, né? Mas as frases são simples. É outra, né? É um estilo que é visceral e o que eu tocava não me exigia uma técnica apuradíssima como um batera de jazz, Aham. né? Então eu era limitado a 4x4, rock and roll. Como eu comecei com rock and roll, depois falando com o Beto também, né, que vai fazer a live depois. Todo mundo começou com heavy metal, né? O Renato Martins, que é um puta percussionista também. Enfim, e aí eu fiquei apaixonado. Eu falei, bom, é isso aqui que eu quero. Aí ela chegou pra mim e falou assim: olha, o compasso é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Nem fez o 11, 12, ela fez 1, 2. E aí eu falei, Hum. mas que diabo é isso de 1, 2? Como você conta até 10, depois conta 1, 2? Aí perguntei, ela falou, não, é pra não falar 11, 12. Fica mais Hum. de fácil pra falar 1, 2. Eu falei, ah, tá. E aí os meus amigos músicos junto falou, não, não, é 2 binário e 3 ternário, é 3 ternário e 2 binário. A gente já saiu de lá pirado. Beleza. Comecei aí nos ensaios a tocar o meu bongô com ela, né? E cheguei a fazer show. Mas não tinha uma coisa, eu tava meio em preparação. Então o que que ela fazia? Eu tocava farruca, rumba, os palos em 4x4 e eu tava aprendendo as palmas. Então eu lembro acho que ela dançava uma soleá com bata de cola, alguma coisa assim. Aham. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais, e, né? E toda semana, e 2, 3 vezes por semana, Mas toda, você né? é percussionista, só você. Os Só eu. guitarristas não apareciam, cante, nada. Não, só eu ia. Por Ah, quê? que Aí eu ia legal. chegar onde eu estava querendo chegar. Uhum. Guitarra era artigo de luxo na época. É. Quem tinha guitarra? E a Laurita Castro e o Tarantos. Esses eram as pessoas que tinham guitarrista, Tá. né? E eu não sabia como funcionava a coisa, né? Para mim tinha um monte de violonista. Aí o dia que foi um violonista, que eu acho que foi o Sorongo ou o Pedrinho, eu fiquei louco. Eu falei, pô, olha, os caras tocando. E a coisa foi indo. Até um dia que eu acho que ela me levou, ela falou assim: você precisa conhecer o Fernando de la Rua e o Pablo. O Pablo era a única referência de percussão que tinha aqui, o argentino, que tocava Uhum. cajón. E eu falei, ah, beleza, eu preciso. Eu perguntava para ela, eu falei, mas não é possível, não tem ninguém que toca percussão flamenca? Daí ela falou, não, ninguém quer aprender, ninguém. Eu falei, então beleza, eu vou tocar. Me levou para ver o Fernando. Fiquei louco com o Fernando tocando. No Vou Vivendo. Um show no Vou Vivendo, acho que você até estava dançando. Sim, Que ali eu via a clássica peleia do a Carmen, Laurita. que pra mim, pô, eu vinha do heavy metal, do hard rock, eu achei meio caricato, assim. Eu lembro que eu tive um acesso de riso. E ela, não, Luciano, presta atenção, olha, e eu, tá bom, tá bom. Porque era um universo absolutamente novo pra mim, eu não conhecia nada de flamenco. Eu conhecia Claro. o Paco de Lucia e um pouquinho de Sevilhana.
Era isso que eu conhecia. Aí assisti, fiquei louco com o Pablo, tocando Carrom, porque ele já tocava. Quando eu vi o Carrom, acho que foi a primeira vez que eu vi um Carrom. Ali foi a primeira vez que eu vi um Carrom. 92, eu acho. 91 para 92. Uhum. Putz, meu, eu preciso falar com esse cara. Não, 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 nem vai falar com ele. Nem vai, porque não vai adiantar. Falei, como não vai adiantar? Não, não, ele não ensina, ele não dá aula, ele não. Falei, pô, já me. Falei, pô, né? E eu, moleque, eu devia ter ido falar com ele. Claro, Ah, músico, um músico você nem falando com chegou outro aí falar com músico. ele? Não, porque ela já me tesourou tanto na época que eu falei, meu, tá bom, né? Então eu comprei o que ela tava me falando. Falou, pô, o cara deve ser um mala, deve ser, né, um puta de um sacana, não quer ensinar ninguém, enfim. E depois você me falou, pô, foi besteira tu, se eu tivesse falado com ele, ele te dava aula, né? Porque você É que conhecia naquela ele, dança. época existia um distanciamento muito grande dos grupos, né? É, Uma eu ia chegar rivalidade aí. muito grande. Hoje a gente Exatamente. tem alguma coisa, mas não dá nem para comparar como era. Inclusive, Não, vocês terem ido assistir um show do Laurita Castro já era uma coisa inédita, porque ninguém é, assistiu ninguém. eu lembro que foi um acontecimento, porque ela chegou e ficou todo mundo. Eu falei, orra, ela deve ser importantíssima no meio aqui, né? Porque ficou todo mundo. Por que que ela fez isso? Para me levar. Ela estava investindo em mim ali, na verdade. Falou, não, eu Claro. preciso levar esse cara para ele ter referência. Aham. Beleza, fiquei louco com o Carrom. E dali eu comecei a estudar. E aí eu lembro que meu pai comprou para mim um disco que ele achou que eu tenho até hoje esse disco, que chama Bulerias de Ouro. Que só Ah, tem Manolo Caracol, Terremoto de Jerez, só clássicos, né? Paquera, Fernanda e Bernarda de Utrera, cantando buleria. E aí eu comecei a ouvir aquele disco, veja bem, disco, LP. vinil, LP, vinil, bolachão. E eu punha aquilo e eu pegava a fórmula de compasso que ela tinha me passado e aquilo encaixava até um certo ponto. Uhum. E depois eu encaixava mais. Porque eu seguia o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nem 7, 8 ela me passou. Ela me passou 6, 8, 10, 12. A clave básica, básica, básica de flamenco. Aham. Beleza. Eu tentando colocar aí, meu, e esse disco. E aí eu tinha um outro disco do Paco também, aquele. O disco azul do Paco Antologia, do A Paco de arte del Lucia. de Paco de A arte Lucía, del Paco de que é o Lucia, duplo, né? exatamente. É, eu tinha esse disco, já tinha esse disco. E aí eu punha aquelas. Tem uma buleria que ela é toda repicada, as palmas são. E eu ouvi aquilo e falava, meu, como é que o cara faz isso? Como é que faz isso? Eu queria saber fazer aquilo com a palma. Então, num primeiro momento, como eu não tinha um carrom, eu tinha um bongô, eu tocava o bongô e eu me dediquei muito à palma, que na verdade é o certo. É o que deveria todo mundo fazer. Bailaor, músico, é se dedicar à palma. Primeiro, porque é o primeiro, é o básico do ritmo no flamenco. Quem é a bateria do flamenco são os palmeiros. Com certeza. E aí eu fiquei louco com aquilo, e aí um dia eu consegui tocar uma música inteira, acompanhar uma música inteira, sem me perder. Me perdendo ou me perdendo menos do que eu me perdia, né, na Aham. verdade. Foi quando eu descobri que existia meio compasso. Mas eu não sabia que era um meio compasso. Eu Claro. senti que era metade do tempo. Uhum. Falei, pô, mas se eu pegar esse compasso que é enorme, desse tamanho, e fizer assim com ele, fizer dois, lógica de músico, né? E eu nem pensava se era um ternário, se era 12 por 8, se era 6 por 8, se era 3 por 4. Eu não pensava nisso. Eu pensava na música, na Certo. rítmica e tentava, porque Uhum. também não tinha ninguém para ensinar. Claro. Quando eu perguntava para ela, ela falou: não, não, Luciano, é assim. É assim. Claro, claro. Aí depois ela falou: não, tem essa acentuação aqui também. E aí eu comecei a ensaio, tal, não sei o quê. E dali eu já tinha a minha banda, olha só como é que são as coisas. O baixista da minha banda é o Benigno, Benigno Sobral. Aham. O B fazia um trabalho com a Helena, com a Helena de Los Andes,
que na época era a Helena Miller, Aham. que até a gente está em primeira mão, a gente está retomando esse trabalho, eu, a Helena e o B, e o Guilherme Monteiro, de guitarra. Nossa, que lindo. E aí ele chegou para mim e falou: Pô, Lu, você falou que você está indo tocar flamenco, né? Tem uma amiga minha que toca num grupo e que precisa de percussionista. Hum. Falei, pô, que legal. E ficou naquela de vamos ver, vamos ver, vamos ver, Hum. eu vou, que era quem? Era o Tarantos. A Helena já estava no Tarantos. Ah, que legal. Beleza. E aí a gente começou a tocar com a Carmen num bar que se chamava Cauã, ali atrás do Vou Vivendo, Sei. perto de onde aqui em São Paulo, na Pedroso de Moraes, ali onde era a antiga FINAC, onde era a FINAC. Uhum. Era ali do lado. Esse bar começou um monte de coisa nessa época. Começou a galera do flamenco a tocar, o espírito cigano começou ali também. A gente tocava de quinta-feira ou de quarta e o espírito cigano tocava de sexta, no mesmo Uhum. bar. Então Ah. gerou-se um movimento, Esse Cauã né? que você está falando, né? É, o Cauã E, Bar. e ele era o dono, era um brasileiro, ele O tinha dono essa referência de música era latina. uruguaio. O Era dono quem? acho que era uruguaio. Ah, tá. Que legal. Peraí, Nunca ninguém falou ainda desse lugar aqui do nas Cauã? entrevistas. É. Então, o Fernando, eu não sei como é que o Fernando não falou, porque Ou o se ele Fernando falou, tocou me lá. passou desapercebido. O Fernando acho que tocou lá com o Tocou Espírito lá Cigano. também. E o O espírito Luciano cigano. de Paula Uhum. também. Ali foi o embrião do Espírito Cigano, né? Que do Gypsy King. Foi na época do Gypsy King, o estouro do Gypsy King no Brasil, né? Aham. E a gente começou a tocar lá. E eu lembro que uma passagem sensacional, que a gente era um bar super pequeno e tinha umas mesas assim, e a Carmen dançava de bata de cola. E eu sei que ela, num giro, ela lambeu umas 4, 5 mesas, assim, com a bata de prato e. Nossa, eu pensando comigo no palco, eu falei, nossa, eu entrei no lugar certo, que isso aqui é rock and roll total, né? Ai, que legal. É. Total. E aí, outra passagem também era as pessoas fazendo palma, né? Ela parou o baile e falou: se vocês continuarem fazendo palma, nós vamos nos retirar e não Pessoal vamos do mais. público, né? Tudo fora, né? Isso é um clássico até hoje, né? Ah, E aí a gente começou a tocar lá e eu lembro que a Ângela foi assistir a gente lá. ah, tá. Por quê? A Ângela do Porque Taran. correu no meio que tinha um Aham. cara que tocava percussão. E Aham. até então não tinha ninguém que tocava percussão. Beleza. Foi. E aí eu não sei depois que a Ângela foi. Eu lembro que a Ângela falou comigo num dos shows, perguntando se eu queria. Foi isso. A Hum. Ângela foi e falou: você não quer? A gente tem um grupo, a gente ensaia lá no Ipiranga. Falei, puta, lindo, né? Mais perto de Do casa ainda, lado da sua porque casa, é. na época não tinha carro. Então eu pegava um ônibus aqui no Ipiranga, ia até a Praça da Sé, pegava outro ônibus para ir até a casa da Carmen, na Rua Acre, alguma coisa assim, lá na Moca, mas através da Paz de Barros. Era um puta Aham. rolê, um puta rolê. Uhum. E na época eu falei, pô, claro. E eu interessado no quê? Pra mim era trabalho, Claro. pra mim era trampo, Uhum. né? Falei, bacana, vou tocar, tô tocando com essa bailarina, com esse grupo, já pintou outro grupo, beleza. Quando a Carmen descobriu que eu tava tocando, indo, nossa, exatamente, exatamente, Não podia na época, você estava por fora exato. das leis do Flamengo. Então, mas para mim, isso era inconcebível, porque eu Lógico, vinha tocando com um músico aqui, com um músico ali, tocava com uma banda aqui, outra colar, claro. e falei, não, peraí. Eu senti que parou assim, não me ligava mais para falar do show, não tinha mais ensaio. Beleza, um dia eu peguei o ônibus, aqui na Gentil de Moura, Praça da Sé, Moca, pé, campainha. Olá, Luciano. Meia porta aberta Uhum. assim. Olá.
Oi, Carmen, tudo bom? Vem ver como é que você tá. Que aí, você sumiu, você não ligou mais. Ah, tô bem. É, sabe o que que é? Eu tô de saída, tá? Depois a gente se fala. Puf, na Ah, cara. Pá, na cara. Esse foi o meu começo no Flamengo. Eu fiz poucos shows com a Carmen. Poucos. isso que eu ia te perguntar. Você ficou com a Carmen de 91 até quanto? Ah, uns 6 meses, eu Ah, não acho, chegou mas a ser era um muito ano. mais ensaio. Tá, Um ano quase, vai. Mas era muito mais ensaio do que show. certo. Porque era assim, porque tinha também a galera mais das antigas, a geração antes da tua e da minha, né? Uhum. Eles tinham também uma coisa, uma lembrança de quando se trabalhava muito. Isso eu fui perceber muito tempo depois. Aham. De uma lembrança de quando se trabalhava muito aqui em São Paulo, quando tinha uma Uhum. movida muito grande de show. E isso era em tudo, né? Lógico. Tanto para as boates, para bares, para, né? Eu conheço músicos que criaram famílias inteiras e 2 gerações tocando na noite, tocando na Uhum. Baiuca, aqui em São Paulo, tocando em bares, em boates, né? Que se chamavam de boates, nightclubs. Aham. Era movida. Então, isso na década de 80 ainda tinha. Ainda tinha 89, 90, 90, né? A década de 80 e o começo da década de 90. Então eu lembro que a Carmen e outros da mesma geração, o Mário Vargas, eles estavam sempre pendentes de, ai, temos que buscar uma casa, um restaurante, mas os restaurantes também já não queriam mais saber, sabe? Aham. Porque tinha dado o boom do rock and roll já, de banda nacional. Tem Uhum. todo um contexto que eu nunca tinha parado para pensar, Aham. né? E aí tinha assim aquela coisa, se fazia clipping de show, recorte de jornal, montava uma pasta. As pessoas não sabem o que que é isso. De fazer um Nossa, eu tenho o meu clipping, até hoje. né? Com recorte de jornal, matéria de jornal, você levava nas casas. Olha, esse aqui é o meu trabalho. Eu tenho show, aí tinha crítica do, como é que era o nome do crítico? Carlito Maia. Carlito Maia era o crítico da época. Uhum. Mandava flores. Eu lembro de um show que a Carmen foi dançar, ele mandou flores. Era uma outra época, uma época que as Lógico. pessoas não sabem, né? A molecada Lógico. não sabe. Uhum. E quando eu falo molecada, é gente com 10 anos a menos que eu, não é tão moleque assim, né? Aham. Mas não pegou isso. 10, 12 anos a menos. Então a gente começou a tocar lá no Cauã, e dali eu fui tocar com o Tarantos. Depois que a Carmen ficou sabendo que eu Aham. tava indo ensaiar com o Tarantos, já tomei o Lima num trampo, já assim de cara, puf. Bom, perdi um Aham. trabalho, mas ganhei outro. E Aham. aí começou a minha história com o Tarantos, isso em 92 já para 93, Aí eu você acho. começou a trabalhar com Tarantos. E como que era? O Tarantos já tinha músicos? Como que era a referência do Sim, Tarantos? aí Foi a que eu tua conheci o hora. Miguel Aragon, aí eu Uhum. conheci a Marisol, Uhum. o Adriano Alvarado tinha acabado de. Não, eu conheci o Adriano? Não. O Adriano já tinha acabado de ir para a Lógico. Espanha, Uhum. né? 92, 91, 92, tinha É, acabado de ir para a eu Espanha. acho que ele já tinha ido, sim. Mas eu conheci o Miguel aí. E aí eu Uhum. enlouqueci quando eu vi o Miguel tocando. Falei, Ah. puta, agora. E aí eu cheguei no Tarantos, tinha. E também não tinha, assim, guitarrista bom. O Uhum. Tarantos, às vezes, eu acho que chegou a ter 5 guitarristas, que se juntasse os 5, dava 2, sabe? Porque era todo mundo que queria aprender, né? Claro, E todo mundo isso era o aprende legal da junto, época. né? Era uma Isso época era que a legal. gente se virava, né? A gente era autodidata. Exatamente. Exatamente. Um ajudava o outro. Eu lembro que tinha o César. Quando eu comecei no Tarantos, tinha o César, que era um cara que trabalhava no Correio e que era um fenômeno, assim. O cara tocava pra caramba, era o cara. Assim, que se esse É, eu cara tivesse lembro do continuado a César. tocar, ia Uhum. ser um guitarrista fantástico. Aham. Tinha o Neno, Abel chamava, a gente chamava ele de Neno, Abel, eu não lembro o sobrenome. Tinha o Fábio Sardo, Uhum. marido da Dani. Tinha, quem mais? Eu acho que só, de guitarrista tinha uns 3. E aí vinha o Sorondo, vinha uma galera que era um pouco mais experiente também, que na Uhum. verdade que segurava, porque o César aprendia com esses caras. E Aham. aí um dia foi o Miguel.
o O Aragon. Miguel, acho que Ah, tinha voltado da Espanha também, né? Né? isso. O Miguel estava na Espanha, Sim. 91, 92 ele voltou. E aí ele Uhum, foi lá, foi aí que eu fiz amizade com o Miguel. Eu conheci o uhum. Miguel lá. E aí a gente ensaiava aqui do lado do Museu do Ipiranga, um lugar lindo que hoje não tem mais, que foi demolido, que era Romeu e Raup, que era Isso, uma da Pérez. escola, era um casarão. Maravilhoso. Lindo, lindo, no meio do bosque do Ipiranga aqui. Uhum, Hoje estão reformando, eles conseguiram, uma pena terem demolido a escola, o prédio, né? Porque tinha um uhum, teatro dentro. A gente tinha o privilégio de ensaiar dentro de um teatro, e numa uhum. sala enorme, assim. E aí eu lembro que a gente começou a ensaiar ali, e foi ali que eu comecei a sacar qual que era, porque tinha músico O toda Mário hora. ainda não cantava lá, né? O Mário não, mas o Não. Mário aparecia lá de vez em quando, Aham. né? Porque Mas a tinha Marisol contato. tava, você falou, né? A A Marisol cantava Marisol, nessa época. a Marisol chegou, eu não lembro se a Marisol chegou a cantar lá, mas Uhum. eu lembro da Marisol lá Porque também, de a aparecer por lá. Marisol era muito ligada com o Adriano Alvarado. Então, Isso. acho que não sei se quando o Adriano foi, ela ficou exclusivamente com o Tarantos, ou a Helena já estava. Não, a Helena já estava, exatamente. A Marisol chegou a fazer alguma coisa, mas aí eu acho que ela ficou com o Fernando. Uhum. Dividiu, né? Foi Fernando, e era Laurita Paulista Castro Castro, e Tarantos. Tarantos, né? Uhum. Era o que se tinha, o suprassumo da época, era o topo da cadeia alimentar. Ou você estava ali, ou você estava no outro, o resto vinha chegando. Uhum. E ali que eu Todos realmente novos, aprendi. né? Porque a gente tinha a maestra Ana Esmeralda, a maestra Carmen de Sim, Souza sim, continuar. sim, sim, né? Mas assim, de companhia, eu digo, né? De Uhum. companhia era aquilo ali. Eram companhias grandes que realmente trabalhavam, faziam shows, Eu, teatro. eu queria que você lembrasse das bailaoras, que é importante, porque do Tarantos, né? Para quem não sabe, como do Laurita Castro, saíram outros grupos. Né? Sim, quando eu entrei, tava. Puta, também não sei se eu vou lembrar de todo mundo, Não, mas mas se alguns tiver nomes. gente, se a galera estiver assistindo, vai falar. Tinha a Dani Libânio, a Cristiane Azen, que hoje mora na Espanha, Uhum. a, a Gisele Gisele. Assi, a Lu Lomacchini, Uhum. a Mônica, Uhum. Rafael, O quem Edu, mais? O Edu, o Zé, os homens, o Caio, o Caio, você chegou a trabalhar com ele também. sim, sim, a gente fez turnê no Nordeste, A assim, Guelpa não estava mais. não. A Guelpa A não tinha Guelpa saído. tinha saído uma outra menina também, que eu acho que você entrevistou aqui, Mônica, não, que eu lembro que a Angela falava dela, mas não me lembro Hum. o nome dela, mas tinha uma importante, uma bailaora importante que não tava mais, assim, já. Uhum. E, e aí eu lembro que ali que foi a minha escola mesmo, né? Uhum. De começar, assim, até estudar castanhola. Ali eu conheci a Marina Herrero, Aham. né? Minha chapa até hoje, né? A gente senta e não pode, a gente se olha e começa a rir, né? Eu sento na frente da Marina, ela olha pra mim, ela já começa a rir. E agora você imagina isso em show, né? Porque a Marina é super engraçada, ela tem umas. Então, né? Ali que foi a minha escola mesmo, Uhum. de aprender. A Ângela me pôs pra. Eu comecei a tocar castanhola. Eu desisti de tocar castanhola lá, porque eu comecei a fazer carretilha com a mão esquerda, e eu sou destro. Aí um dia a Marina passou, me viu estudando assim. Nossa, você faz com a mão esquerda? Você é canhoto? Eu falei, não. Ela falou, não, então é com a direita. Eu falei, ah, não, eu já tava saindo. Besteira, podia ter continuado, tocava como canhoto. Larguei as castanholas, nunca mais peguei. Nunca mais peguei. Nossa, você Toco ia tocar castanhola. ambidestro a castanhola, Eu você ia ia tocar falar. ambidestro. Foi uma besteira, né? E Imagina. ali eu lembro que eu pegava um baston e eu ficava fazendo palma e baston, Uhum. né? Aí eu lembro que eu falei, bom, preciso de um carrom. E não me saiu mais o carrom da cabeça do Ah, até Pablo ali, né? Eu então o falei, carro não estava na sua vida.
Não, não, eu sabia que existia, eu falei, preciso daquela caixinha, preciso Aham, né, preciso daquilo, tem um puta uhum, som aquilo. uhum. Aí, o que que aconteceu? Quem aparecia lá direto? Muita gente, né? O Mário. Então, essa coisa da palma, o Mário Vargas foi um que pegava, via que eu estava Animal. interessado, né? Uhum. Por isso que eu tenho loucura por ele até hoje e ele por mim, porque, né, é meu padrinho mesmo, assim. Pegava a minha mão, falava, não, Luciano, isso aqui não é assim não, que faz a palma. E tinha um senhor que cantava, chamava José Maria Madri, Sim, o senhor José Maria Madri, lógico. que ninguém lembra dele, eu acho que eu não vi ninguém Eu falando dele lembro. aqui. Uhum. Esse senhorzinho, e ele cantava copla pra caramba, ele tinha uma voz linda. Ele chegou pra mim e falou, olha, esse garoto, ele sabe fazer palma, ele quer aprender, vem cá. Pegou, e eu faço isso com os meus alunos até hoje. Você vê como marca uma, né? Ele pegou a minha mão esquerda, segurou assim, pegou a mão direita dele e fez assim, ó, e tirou som. Legal. Eu fiquei impressionado, porque eu tava tentando fazer o som da palma, né? Aham. E eu não conseguia, ficava mastigada, é aquela coisa. E eu andava o dia inteiro assim, né? Na minha casa, na Que rua, no ensaio da legal. banda, né? Uhum. Para aprender a tirar o som. Aí ele chegou, pegou, vem cá. Assim, aí eu senti a pressão da mão dele na Uhum. minha mão esquerda. E eu Aham. copiei com a Que minha mão legal. direita. Ele Uhum. pegou a minha mão direita e fez assim, até hoje, como eu faço. Falou, não, você tem que fazer uma conchinha aqui, meia conchinha, e colocou os dedos e eu. Aí saiu o som. Falei, uau, Que legal, ali Lu. foi a escola. Ali foi a escola, realmente. Que legal. E a Ângela que abriu a casa dela e a videoteca dela, que ela tinha uma videoteca que ninguém tinha Aham. na época, né? Eu Para eu ver lembro. baile. Eu comecei a entender, e aí você vê como a palma te leva a outras coisas, né? Você com a visão de músico, você começa a se interessar, fala, pô, tá, mas por que que o cara faz o sapateado neste momento e não faz aqui? Aham. Ah, porque tem uma pessoa cantando aqui. E aí Uhum. a Ângela foi começando a me mostrar as estruturas, montando o Uhum. baile, e eu sacando como era. Mas ali foi a escola, né, o começo da escola, a primeira parte da escola. Aham. Aí um dia apareceu o Emílio De Angelis, que é flautista do Tarancon. Lá. Nossa, O Emílio figura. vivia lá no Tarantos também, porque às vezes os Tarantos faziam uns shows com o Emílio tocando flauta. Eu lembro, sim. E aí eu lembro que eu falei, puta, Emílio, eu preciso de um carrom. Ele falou, eu tenho um carrom aí, ó. Tem um carrom. Pega aí, fica com ele aí quando você precisar. Que figura ele era. Foi o Ah, primeiro carrom que eu tive contato. Mas antes disso, me indicaram um percussionista aqui, que eu não vou falar o nome porque a história é muito triste, mas eu sempre conto porque virou pitoresca, né? Que tinha carrom. Um percussionista uruguaio. E eu falei, puta, vou falar com ele. Me deram o telefone dele, eu liguei e falei, oi, fulano, tudo bem? Eu sou o percussionista do Tarantos e eu tava afim de fazer umas aulas de carrom, comprar um carrom. Me falaram que você tem carrom, né? Que você dá aula, toca. O cara é uruguaio, né? Já era percussionista, já sabia o que que era um carrom, né? Como assim você é percussionista do Tarantos e não tem um carrom? Falei, então, vou repetir, por isso que eu tô ligando para você. Quero fazer aula, quero comprar um carrom, se você tiver para vender, eu compro de você. Olha, a verdade é uma só, para mim não é interessante que todo mundo toque carrom. Aí eu não entendi na hora que ele falou isso. Eu falei, não, desculpa, perdão, eu não entendi o que você falou. Ele falou, não, Pichô, para mim não é interessante que todo mundo toque carrom. Como você é percussionista de um grupo de flamenco e não toca carrom, não é interessante para mim dar aula de carrom e que todo mundo toque. mas Porque o peraí, ele carrom. tocava com alguém? Que grupo que ele tocava? No meu? Ele tocava, às vezes não, às vezes com uma galera aqui, outra ali, mas me Não, lá no indicaram Tapaço ele, não era, eu acho. né? Não, me indicaram esse cara. Tá. E aí eu falei, beleza, beleza, bacana. Desliguei o telefone e falei, agora que eu vou aprender a tocar isso aí mesmo.
E aí depois, uma semana depois, você vê como é que são as coisas. O Emílio aparece lá com a jardineira, né? Sem camisa, com a jardineira. Ah, eu tenho um carrão lá em casa, eu nem sei o que que é isso aí. Que Pega aí, genial. Luciano, fica aí com ele, fica aí quando você precisar. E aí foi o primeiro carrão que eu tive contato. Era um carrão que o Emílio tinha feito. E aí fiz show com Tarantos com ele, Mas, ô né? Lu, e aí a técnica do carrom? Você foi fazendo o quê? Você foi, não tinha, meu filho, Pô, internet, então, vídeo então. aula, nada? Você Não, não inventou tinha uma nada. Não metodologia. tinha nada. Não tinha nada. Por isso que eu sou um cara que eu brigo dando aula por causa de técnica. Aham. E é uma coisa que eu vejo até hoje. Hoje, com esse boom do carrom que a gente tem, eu me vejo 30 anos atrás, Uhum. sofrendo. As pessoas espancam o carrom. Eu tenho esse dedo aqui, ó, machucado até hoje, mais grosso que esse dedo, por causa dessa época, né? De tocar errado. Meu, eu comecei a tocar com a mão, e a mão, pra mim, eu não estava acostumado a tocar nada com a mão. Eu sempre tinha uma baqueta na Lógico. mão, Uhum. né? Então, a mão, eu não consigo, o corpo não, a cabeça ia, mas o corpo não respondia. Aham. Doía a mão, doía muito Aham. a mão. Uhum. E eu fui tocando, né, com baqueta, mal e mal ali, com baqueta, mas a técnica mesmo, de verdade, eu comecei a sacar isso já depois de fazer show com Tarantos e porque também não era uma coisa que exigia muito, né, na época, Sim. Uhum. né, como se exige hoje. Era uma coisa muito mais de compasso, até porque o Carrom era super novo também, Claro. né? Na Espanha, no flamenco, já tinha o Ramon Porrinas lá, já tinha o Antônio Carmona tocando, o Manolo Soler, o Tino de Gerardo, mas você vê esses caras tocando, não é nada do que é o que se toca hoje, né? Sim, De claro. técnica e de colocação rítmica. Mas era o que se tinha na época, o Evoluiu Rubem, né? O demais, né? próprio Rubem. Era o Uhum. próprio Rubem. Eu ia meio na onda do Rubem Dantas, porque me falaram, olha, o cara que colocou o carro no Flamengo é um brasileiro. Então vai fundo aí que você vai se dar bem. Aham. Falei, pô, né? Aí animou mais ainda. E a técnica mesmo, eu fui começar a desenvolver lá por 96, porque aí eu já passei por, né, passei por um carrom desse do Emílio que não era um carrom bom. Aí o pai da Roberta fez um carrom para mim, para ela, quando eu Uhum. entrei no Raies, que eram uns carrons que ele E fazia aí, de. peraí, mas vai falando as datas. Você ficou no Tarantos até 90 e... Você teve uma época que você trabalhou com Tarantos e depois você entrou no Raia. Você entrou no Raia, eu acho que em Sim, 94, 93. isso, 93, 94. E aí convivia com os dois grupos, né? E eu lembro que assim, sempre foi assim, porque também não tinha, quando eu entrei no Raias, também não tinha ninguém que tocava. Tinha o Não. Beto, que É. aí, né? O Beto acho que começou a tocar um ano depois que eu, Uhum. mas com o Fernando. Ô, Então, Luciano, daqui a pouco eu vou chamar o Betão para vocês dois estarem ao mesmo tempo um pouquinho, tá? legal, legal, E agora legal, a gente consegue fazer isso, né? Nas entrevistas. legal, legal. Os dois um pouco, só para encontrar e depois separar. Mas Sim, então, mais ou menos, você começou, continuou no Tarantos, foi para o Raias, e aí que você começou a desenvolver mais sim, porque aí, veja bem, até com o 96. Raias, Uhum, com o Raias, aí eu era exigido musicalmente, porque uhum, tinha o Luciano, tinha o Miguel, o baile era armado, ah, era o flamenco como se faz hoje. Ali realmente foi quando eu falei, pô, agora sim, agora eu tenho que aprender isso aqui mesmo. E eu tinha deficiências, claro, porque você pegava, eu entendi o compasso até a página 2. O Luciano, o Miguel, você, vocês tinham um entendimento de compasso muito maior do que eu tinha, de flamenco, na verdade, né? Às vezes eu até pensava no compasso, mas eu não poderia seguir o que eu estava pensando em fazer, porque você tem uma estrutura de baile ali para seguir, né? claro, É você entender como vai a coisa. uhum, Ali eu comecei a me preparar realmente a ser exigido como músico.
ensaiava todo dia, né? Na casa do Luciano, e ou era na casa no ensaio na academia, enfim. E aí, durante esse tempo, rolaram festivais. Tinha um festival do Pirandello, que eu toquei. Eu acho que eu não lembro se eu toquei com o Hayes ou com o Tarantos, ou eu fui Eu acho que assistir. eu me lembro da Bob no nosso carrom, não me lembro de você, não, com o Raiz. Mas esse festival foi muito bacana também, né? Não, eu toquei com o Tarantos, eu acho. É. Que ali eu conheci a Sila, eu conheci um monte de gente, André Guelpa, Uhum. né? Um monte de gente. Foi em 94, acho isso. É. 93, 95, 93, enfim. não, 95 não, 93, por aí. Então, e aí com o Hayes eu comecei a ser exigido mesmo. Uhum. E a técnica mesmo, eu comecei a me preparar quando a gente foi para Espanha, Uhum. em 97. Então eu falei, bom, agora eu preciso me preparar porque eu vou para lá e eu preciso estar preparado né? Não tinha aula também, Acho que né, em de 97 foi a primeira vez que você teve uma aula, vai pensando mais formalmente, né? Foi com o José Antônio Galícia, que Uhum. é né, o cara, puta, é um ícone, batera Uhum. de jazz, tocou com Uhum. Camarón, tocou com todos os flamencos, né? E quando eu cheguei lá, ele viu que eu tocava, eu já tocava, né? Aí tem a história, eu entrei em depressão lá, falei, puta, tô fazendo tudo errado, aquelas coisas que todo mundo passa, né? O primeiro show que eu vi lá foi com o Manolo Soler tocando e a Carmen Linares. Falei, puta, meu, tudo errado, por que que eu não fui tocar maracatu, sabe? Ia ser mais fácil, né? Eu vi que eu estava totalmente equivocado em um monte de coisa. E O O Gali, Betão fez uma pergunta assim, ele falou, Lu, conta de você na Juerga da Cueva no café em Madrid. ah, da lá do coisa, do, como é que chama? O guitarrista, o Gerardo Nunes, Gerardo Luiz. Ah. né, tinha o curso lá. E os caras me pegaram para fazer palma. E eu fiquei acho que umas 4 horas fazendo palma e eu não percebi. Porque era fácil fazer palma, porque todo mundo pensa igual. E aí chegou uma hora que eu tava eu e o Mário Cortez fazendo palma pro Gerardo Nunes. Naquelas bulerias do Gerardo Nunes, que é a 240 do metrônomo, sabe? E o Mário Cortez olhando pra minha cara assim, rindo, e falando, vamos aí, vamos aí, vamos aí. E eu assim, ó. Ah, acabou, larguei. Não consegui nem me mexer mais. Travou o braço, travou o pescoço, sabe? E é assim que se aprende. Você vê como é de verdade, né? Aham. E aí eu sei, e em Madrid, assim, quando a gente chegou na Espanha, eu lembro que a gente foi ver um show da Carmen Cortez, né? E o percussionista da Carmen Cortez, um dos percussionistas era o Gali, que perguntou para mim, falou: você quer ir, né? Vamos no ônibus com a gente. E a gente foi assistir o show. E tinha um menino que tocava carrom, e eu não lembro o nome desse menino, porque eu precisava saber o nome desse moleque. Ele devia ter uns 16, 17 anos na época. Eu fui tocar no carrom dele, pedi para tocar, ele que pegou a minha mão e fez a mesma coisa que eu faço com os meus alunos hoje também, igual com a palma com o José Maria Madrid. Ele pegou a mão e fez assim, ó, solta a mão. Pegou a quina do carrom, pôs aqui assim e pegou e fez assim, ó. Tá. E aí o carrom soou. Até então eu não conseguia tirar aquele som. Não rolava. Porque eu ia com a mão meio durinha, né? E Aham. ali me abriu a cabeça. Abriu assim, falei, puta. E ali, aí depois mudei a técnica de novo. Em 2013, 2012. É sempre depois de um baque, né? Mudei a Uhum. técnica depois tocando, depois um show da Talegona, que eu arrebentei a mão, porque não tinha som bom no lugar, Agora já, tava tudo no... daí, depois de um tempo aqui no Brasil, né, no já depois, show do já uma Festival de São vida José, tocando. ou Molido? Não, foi um show no Amã. Foi um show no Ah, Amã, sim, mamã. Uhum. 2012, 13, alguma coisa assim. Eu lembro que eu destruí a mão, assim, de enfiar a mão para segurar compasso e
acabou o show, eu falei, não, eu preciso trocar de instrumento e mudar a minha técnica. Uhum. Tem uma pergunta aí, mas quem desenvolveu realmente a técnica do Cajon? Quem desenvolveu? A técnica que se usa hoje é um compilado, né? É uma mistura de técnica de tumbadora com técnica de percussão normal, né? Cada um, na verdade, tem. O Cajon tem uma técnica, mas é assim. os- o Cajon foi tão importante nessa coisa de gerar conteúdo. A Espanha era um país absolutamente sem tradição de percussão, de Aham. percussionistas. E com o advento do Cajon ali sendo colocado e tocado, e apareceu Ramon Porrina, Piranha, Bandoleiro, Tchaboli, e esses caras foram a primeira safra de percussionistas espanhóis. Aham. E esses caras começaram a desenvolver a técnica, entendeu? Uhum. Sabe? De colocar a mão inclinada e dar meio uma chicotadinha. Isso é uma técnica espanhola, né? A técnica do carrão peruano é diferente. Ela é meio com a mão mais aberta, mais dura, quase como se tocasse uma tumbadora. Aham. Então, quem desenvolveu foi a partir dos anos 2000, na verdade, que Uhum. eles começaram a ter contato com músicos de música cubana, né? Com o Giovanni Hidalgo, congueiro, através de um documentário que chama Cage 54, que foi É. filmado em Nova York nos Uhum. anos 2000, e que eles juntaram uma galera que dali Uhum. saiu um monte de mescla, né? Um monte de mescla de flamenco e jazz. Antônio Carmona, do Ketama também. Sim, o Carmona foi um dos primeiros Uhum. do, do- a desenvolver padrões, né? Como se conhece hoje. Rubem Dantas e Antônio Carmona. Foram os dois que começaram. Ô, E Lu, dali não parou mais, né? fala, fala. Não, e aí, depois de 2013, aí eu mudei a técnica de novo e aí cheguei onde eu toco hoje, né? O mínimo de força e o máximo de som possível. É, e é uma Você coisa tão viu? importante as pessoas darem valor para o carrom, né? Porque a gente vê, não querendo falar, mas já falando, que as pessoas pegam e batucam no carrom como se elas dassem Exato, o que elas então, tocam, né? Eu, isso é eu uma convivi briga tanto com minha. você e eu percebo, eu falo assim, gente, que é isso? Às vezes é irritante, né? Porque não é assim, né? Tem que ter um respeito porque é um instrumento. Não, então, todo instrumento tem técnica. Todo, qualquer um. Da caixa de fósforo, se você quer usar a técnica ou não, é outro problema. Mas se você usa a técnica, você extrai o máximo de som com o Uhum, mínimo de esforço. E uhum, você tira timbres que uma pessoa que não tem técnica não consegue. lógico. É tirar o som do instrumento. Você pode Aham. dar o mesmo carrom para mim, para o Beto, para o Gustavo, para o Pedro, por fulano, ciclano ou beltrano. Cada um vai tirar um som diferente do mesmo instrumento. Exatamente o mesmo instrumento, Ah, na mão de cada um vai soar. eu quero aproveitar e chamar então o Betão nesse momento, um pouquinho vocês dois, Venha, pode ser? Betão. O Betão, você tá por aí? Me fala, manda o convite para eu te chamar. Ou Cadê a Betão? Isadora vem aqui me ajudar. Micumono Carvoeiro, cadê? Me... Isadora, Não, a gente tem uma competição, eu e o Beto. Liga um pro outro e fala assim: e aí, bugio? Fala, chimpanzé. Fala, Micumono Carvoeiro. Só nome de macaco, assim, sabe? Nem sei de onde surgiu ô, isso. gente, vai ser um fato histórico aqui, ter os dois ao mesmo tempo. Ai, minha filha, me ajuda. Chamando a técnica. Zatora! Oi, gente. Aquela cara de alegria. Será que ele foi embora dormir? Não. Não. Não, o Beto, eu acabei de falar com ele antes de entrar. Ele falou que ele deu 6 horas de prova hoje. Ah, até que eu não fui Ah, tão clá. tosco assim. Campeão! Caramba! Me superei agora, hein? Olê! Logo eu, hein? Pafúncio! E aí, meu povo? Buenas Gente, os dois noches. Tudo juntos, bem aí? ó. Grava isso, que é um fenômeno, fenômeno. Pessoal, Não, mas pessoal não é acha que a tão gente se fenômeno, você não odeia. imagina.
Não, essa amizade Né? aqui, bicho, é amizade, é parceria de mais de 2 décadas já, É Débora. assim, Você de não jogar imagina. bombinha da bronquite no meio do show um pro outro. Facilmente. Bombadinha no contratempo. Bombadinha no contra. Ô, Betão, Que prazer em legal. te ter aqui também. Eu tô falando que, assim, é uma Isso, Débora. honra. Vocês dois são dois símbolos do carrom flamenco e da Dois percussão baluartes. flamenca. Baluartes, Maravilhosos. é Dois demais. monstros sagrados. Olha, que tem história, tem, né? Realmente é Nossa. isso, né? Ouvindo aqui o Luciano falar, tudo me vindo à mente aqui, né? Os processos todos aí, porque assim, para mim, é louco, né, Lu? Porque eu acho que esse trajeto apareceu na vida quase que não foi tanto por escolha, né? O curioso é isso, assim, porque, pô, eu era batera, assim como o Lu, de heavy metal, sabe? Estudava bateria noite e dia. Meu, aí com 18 anos entrei em filosofia na USP, artes plásticas na FAAP, mergulhei nos livros, estudava até de manhã, todo dia, sabe? E aí, de repente, me ligam um dia, né? Isso em 90, né? E uns amigos falando, ó, Betão, você não quer tocar com a gente? A gente tá montando uma banda cover e, meu, a gente tá precisando de um percussionista, acho que vai arrebentar. Puta, Do bicho, eu Gypsy. naquele momento, cara, eu e o Renato Martins, que é o percussionista talvez mais Então, genial que eu falei do conheço, Renatão. nós tínhamos um duo de bongô. A gente tocava bongô noite e dia, assim, mas era 6 horas seguidas. A gente tava engolindo. E, meu, e aí a gente ouve até hoje as peças, né? E fala, bicho, como é que eu já sabia tanto de música afro, música indiana, não sei o quê? Tudo parece que já tava ali assim, ó. A gente tava tão aberto, querendo conspirar com o universo, né? Que o negócio tava vindo, né? Tava É. vindo. A gente tava antenando tudo. Mas aí o convite foi para a banda Gypsy Kings Cover, né? E que, E meu, foi você aí que falando você do Cauã, começou, né? bicho, Mas, com mas essa peraí, praia, peraí. com essa Eu não praia. quero que você conte a sua história, porque daí eu vou mandar o Luciano embora. Eu quero só que Ah, a tá gente bom. pegue vocês dois aqui para agora falar do Carrom na atualidade um Tá bom. pouco o que o Lu estava puxando, que as pessoas perguntaram. O Carrom tem uma técnica, essa técnica está em evolução, ela tem uma história. Como que funciona isso um pouco, para vocês os dois comentarem que as pessoas estão perguntando. Ah, eu Legal. já falei. Fala aí, Betão. Fala É, aí. não, eu só, Falei eu pra só galera. fui entrando de sola do jeito que eu entrei, porque eu estava querendo dizer as sincronias que as Ah, nossas duas vidas aí foram seguindo, entendeu? Desde o tal do fala das Cauã, a gente vidas de estava no vocês dois, então. Woodstock na época, entendeu? É, Né? Isso, é. exatamente. O primeiro carroneiro que eu vi tocar foi o Lu, no primeiro show do Raies. Porque eu tocava de Psy-15, eu acabei indo, porque eu tinha amizade com Danilo Trevisan, O violinista, Danilo. e eu fui ver um show de vocês no Britânia. No- No Então, Britânia, bicho. Que eu acho que foi um dos primeiros Legal. shows do Raias, né? eu ia Entendeu? E falar ali isso. foi a primeira vez que eu vi o Lu. Já tava tocando carrom ali, né, Lu? Não Então, Até só tava? então você cortando. não conhecia o Carrom, então. Você não tinha contato com Carrom nenhum, só Já outros tinha instrumentos ouvido, em mas outra. nunca tinha visto carrom assim na minha frente. Aí Se o eu não me Beto falou, engano. agora eu lembrei. Você sabe como é que eu entrei no Raies? Agora eu lembrei como. A gente fez um show com o Tarantos no Britânia. E eu lembro que eu toquei. O Britânia tinha uns praticáveis assim no palco. Aham. Ficava em desnível. Eu fiquei lá no alto, no praticável da direita, assim, pra quem via, de lado, com o carrom, e eu levei o bumbo da batera. Falei, meu, quer saber? Isso aqui é heavy metal, eu vou meter uns bumbos onde tem os graves junto. E pum, 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 pum. E dando, meu, sentando o sarrafo. E aí eu lembro que o Luciano veio falar comigo. O Luciano de Paula, porque eles foram assistir esse show. O Miguel e o Sim. Luciano. Aí, Bicho, você não quer fazer uns ensaios lá com a gente? Foi o Luciano aí. que me chamou. Porque Meio tocava parecido o comigo Contreira, com o eu acho. Fernando, né? E o Comigo Betão, você com o viu o Fernando. Luciano tocando. Conta aí o que você estava falando. Não Eu não isso, sabia né? que eu fui o primeiro da sua vida, meu bem. Eu acho que foi, eu acho que foi. Ah, que Ou, assim, amor! eu não sei se já tinha vindo para cá alguma vez o Paco com o grupo. Eu não sei se Já, anterior a já, isso. já, Então pode já, ser que eu mas já eu não tivesse tinha ido visto. ver. Talvez eu já tivesse visto assim, entendeu? Mas aí já era um show Paco de Lucia e tal. Sim, Ali não, ali tava o Danilão, meu amigo. Eu fui lá, conversei e tal, entendeu? Tinha um outro astral, né?
Mas é isso. Agora, vamos lá, vamos pular aí para esses 20 anos depois, falando agora da questão da evolução, da técnica, da sonoridade. Bom, o Carrom é muito louco isso, né? Porque mesmo no contexto brasileiro, se você observar, eu lembro a época assim que eu ia ali no Bom Motivo, na Vila Madalena, que era um bar que tinha uma boa MPB em São Paulo. Pô, o instrumento de percussão sempre foi a timba, que é um instrumento que eu amo. Ó. Aqui, ó, bicho, a timba é um instrumento que eu toco quase todo dia aqui, ó. Olha lá, aí. A mocinha aqui. Né? É tão amado dos assim, instrumentos de percussão. Não, então, João Paraíba, incrível, exatamente. Bom, e eu sei que nesses 20 anos, qualquer boteco que você entrar, essa famosa timba foi substituída pelo Carrom, né? Pelo Carrom, o Carrom virou, exatamente. Porque ele é meio que uma mini bateria, né? Uma percuteriazinha, você coloca mais um elemento aqui, outro ali, você consegue tocar um repertório muito vasto, né? Então, se você pensa assim, você já gera 1 milhão de possibilidades técnicas, né? Porque você pode transitar no Carrom meio com o pensamento de um baterista, você pode juntar prato, chimbal, outros elementos de percuteria, né? E aí você tem isso. Uma coisa que, por exemplo, eu sempre gostei, e eu já vi, por exemplo, o Zakir Hussain, que é o maior tablista da Índia, assim, um cara que, lá ele é um ídolo nacional, assim. Eu já vi ele tocando Carrom com técnica de tábua, que é um negócio que eu sempre gostei. Vários. Eu sempre gostei de aplicar técnicas orientais no Carrom. É uma coisa que eu sempre enfiei, foi técnica de variação de dedos, de tábua, que são coisas que vêm da percussão oriental, entendeu? E que funciona perfeitamente no Carrom, na moringa, no bongô, no derbaque. Mas o Carrom tem que ser um bom instrumento. Eu uso algumas coisas de dedo, mas você tem que ter um bom instrumento, senão não soa. Assim, não pode ser o Carrom peruano, aquela coisa chapadona, não, e sabe, mesmo densa Carrom, na tampa. E mesmo um Carrom nacional aqui, meia bomba, entendeu? Não rola. Não rola. Tem que ter som. Mas assim, como o Lu tinha falado antes, né? Você pode colocar elementos dessa técnica evolutiva do Carrom espanhol. Você pode pensar os elementos da técnica de um Carrom peruano, afro-peruano, que é uma história muito interessante. Não sei se o Lu já contou também. Não, essa história. Nada. Tem esse historiador aqui, gente, ó. Esse cara é um etnomusicólogo cubano maravilhoso. Ele lançou essa coleção de Los Instrumentos pela música afro-cubana, bem antigo, assim. Legal. Meu, e eu até traduzi o livro sobre o Carrom, só que eu emprestei um dia para um cara que estava querendo começar a fazer Carrons e ele nunca mais me devolveu o livro sobre o Carrom, né? Mas a história básica do Carrom é a seguinte: os negros, olha que loucura, né? Vamos só fazer essa volta aqui, porque em Cuba, eu vi outro dia um documentário sobre a rumba cubana, e o cara falando com todas as letras. Era uma forma de los viejos tentando imitar o canto daqueles espanhóis, o querril. Exato. A rumba cubana nasce desse cruzamento ibérico do querril, do canto e tal, só que transtornada pela percussividade afro que os caras têm de sobra lá, passando tudo para as congas e tal. Só que na rumba tradicional cubana, assim como na música afro-peruana, o Carrom aparece. O Carrom é um dos instrumentos que compõem o kit básico. E é um Carrom diferente, né? É um iambu. Ele é uma pirâmide cortada aqui, assim, né? Que você põe no meio da perna. Mas às vezes Carrom mesmo, cara. Naquele Yorubá, tem uns grandões. Yorubá Mandabo, por exemplo, é o Carrom mesmo. Só que tocado as levadas... tem várias possibilidades aí, né? Sim. Mas tocado, assim, com as rítmicas, né? Com o pensamento mais afro, né? E aí você vai ver, sim, essa migração técnica de usar as mãos como se fosse mais o tambor africano, né? Mas aí o Fernando Ortiz conta essa história. O que acontece? Estão pedindo, Betão, estão pedindo o nome do livro de novo, por favor, e o autor. Aqui, essa coleção aqui, ó. É uma coleção, tá? Fica invertido pra gente. Fica invertido, a câmera tá na frente. Fernando Ortiz, Los Instrumentos de la Música Afro-Cubana. Tá? É uma coleção. É meio esgotada, é difícil de achar. Mas tem um livrinho sobre o Carrom, sobre a história do Carrom. E o cara é um puta etnomusicólogo, que faz um histórico mesmo, fotos de época, sei lá, o cara é genial, assim. E ele conta isso, enfim, né, que os negros, proibidos de tocar a música tradicional para não representar nenhum tipo de resistência cultural, os colonizadores, né, no caso os espanhóis e tal, que dominavam essas regiões, iam lá e apreendiam os tambores e tal. Então tinha uma foto, inclusive, de um galpão
lotado de Cheio tambores de até o teto, assim. Entendeu? Porque é isso, eles aprendiam a força ali, é proibido e tal. Então, o que que é essa musicalidade que tem que aflorar, né? Principalmente no afro, nessa coisa, bicho, que a vida é musical pro africano e tal. Meu, a história de pegar caixas de feira, caixa de fruta, caixa de peixe, sei lá, o que tiver de madeira, entendeu? E bater no tampo. E começar, então, nesse passado, haviam 3 carrons fundamentais, que representavam exatamente os 3 tambores. Que no Brasil é o rum, o piolé, em Cuba é o djá, o côncolo e o itótele, né? Na Guiné é o sanguibão, o quenqueni, o dunumbá. Então, eles tinham 3 carrons, uma carrita pequena, uma outra caixa média que era tocada no colo, e o carrom, como a gente conhece, que era o grave, né? Que é o que sente sim. Então, você vê, isso, de alguma maneira, foi sobrevivendo desses modelos. A carrita se tornou na carrita peruana, que é aquela que tem tampinha até, né? Que eles batem. Que é a carra de limosna, né? Que é a caixa de esmola da igreja, que é exatamente a caixa de limosna. Né? Que você põe. Vem daí, exatamente. E aí tem aquele carrom bola, que é tipo um carrom meio, ao mesmo tempo, parece um como é que chama? Tem as linguinhas de metal, a calimba. Calimba. Uma coisa meio calimba, carrom, eles têm vários tipos diferentes, vários, né? Então, assim, você vê que a variedade de possibilidades, assim, desse enfoque, né, é muito grande. E de linguagens em que se usa o carrom hoje em dia, né? Então, assim como, por exemplo, eu acho que a moringa, né, o udu africano, é um instrumento que ele tem um DNA ali africano, nigeriano, né, que vem da etnia Igbo. Tem uma fácil aí? Eu tenho aqui sim, mas você tá aí, melhor. E aí, o que acontece? Essa moringa, com certeza tinha um tipo de música que eram só as mulheres que podiam praticar. E que ela representava a voz dos ancestrais. A moringa, ela tem esse som, você movimenta uma coluna de ar e ela canta, né? Ela faz né? E isso era uma representação do som do ancestral. Bom, então o que acontece? A moringa, se você for ver, ela perdeu, acho que talvez um pouco dessa característica enquanto linguagem, então ela se transformou num instrumento coringa. Você pode tocar sambas, pode tocar maracatus, pode tocar música africana, pode tocar o que você quiser na moringa. E o carrom, acho que tem um negócio, sem querer te interromper, mas já interrompendo, você lembra no filme Sevilhanas, do Saura, que aquele senhorzinho nas corraleiras tinha um negócio que ele batia com o chinelo? O que é aquilo? Aquilo é uma zambomba. Ah, tá. Ou tinarra. Também na Espanha eles chamam de tinarra. Ah, não, eu tô confundindo com a das corraleiras. Aquilo é uma tinarra mesmo, que ele bate com o chinelo. É uma moringa, tem só uma boca. E que o vaso original da Nigéria, que se você quiser depois procurar, você acha um monte de vídeos sensacionais no YouTube. Esse vaso original é tocado assim, com uma borracha, com uma havaiana. Uma havaiana que você bata na boca. É toda uma história desse instrumento para chegar depois e entrar no carrom como... E é um instrumento marginal, né? Rubem Dantas trazendo do Peru direto. Aí, é um instrumento marginal. Eu dei uma aula no começo do ano falando sobre isso, e é exatamente isso que o Beto está falando. Tinha que se encaixar, porque foi colocado no flamenco um instrumento de negros, que o branco joga fora a caixa e o negro vai lá e se apropria disso, né? E toca essa caixa e transforma isso. Já é uma coisa que está na moda hoje, que é o reciclado, né? Você aproveita isso. E marginal, é um instrumento marginal, no Peru também. E foi adotado por quem? Pelos ciganos, totalmente marginalizados, né? Então, o casamento não poderia ser mais perfeito do que Agora, a evolução da técnica, isso que eu quero saber, a pergunta minha inicial, que foi lindo vocês falarem de toda a história, mas eu quero saber hoje, quais são as referências que vocês têm, quais foram as referências que vocês tiveram, foram só flamencos, ou já que o Betão bebe em outras fontes também, você foi buscar tocar flamenco com outras técnicas? Assim, eu acho que para mim o que aconteceu foi cair na bênção do Fernando de la Rua, que me ouviu lá 20, 30 anos atrás tocando os Gypsy Kings, me convidou para tocar com eles, e foi a mesma história que o Lu tá falando. Levei meu bongô, levei minha timba, levei minha tabla, né? E aí até eu comprar um carrom que foi da Roberta, o meu primeiro carrom,
Meu Custou Deus. em um ano. É Custou mesmo? um ano. Foi da Roberta no primeiro carro. Sim. Legal. Do pai dela. O É. Mas, Edgar. cara, O Edgar, né? O Edgar pai dela? fazia, não Sim. lembro quem não conhecia, Pai eu o acho. pai dela. da Comprei Bob que diretamente fazia da o mulher. carro. Ah, olha só, achei que era ela. São Edgar que fazia pra ele. Não, faz aí. Leva. Ia Olha no só. galpãozinho lá e fazia na oficininha dele. Coisa mais linda ele. Então, aí o que aconteceu? Olha só, eu acho que mais do que uma evolução técnica, já que eu vejo o carrom como um instrumento tão, como é que a gente pode falar? Híbrido, múltiplo, sabe? Com possibilidades muito variadas. O que aconteceu foi, tocando com o Fernando, que já foi uma coisa incrível, porque o cara é sensacional, já tinha tudo muito pensado, então ele me ensinou isso tudo, realmente meu maestro, assim como o do Flavinho, Eu não que eu era tive essa primo, sorte. assim como o do Flavinho, que era primo do César, que era o nosso guitarrista solo, que tinha Sim. 12 anos de idade e veio no mesmo embalo que eu, e caímos nós dois, de repente, lá dentro do centro do Flamengo, Pepe de Córdoba, que era um lugar Nossa. incrível em São Mas Paulo. peraí, Assim, Betão, já que você tá falando Fernando de la Rua, você começou no Laurita Castro ou nada a ver? comecei com Primeiro ele lá. grupo foi o Exatamente. Laurita Castro, que você começou a Foi tocar. Laurita. Que ano? Foi. Isso em 90, vamos ver, 92? Acho que 92. Que foi Tá. assim, logo na passagem do Gypsy, eu já entrei no Flamengo na sequência. Tá. Entendeu? E com o Fernando e tal. E aí aconteceu um negócio que foi incrível. Porque já tinha um trabalho de baile bem estruturado, né? Eu consegui já entender os palos. O Fernando era muito perfeccionista e me dava toda a coordenada de detalhes, de matizes, onde o sim, onde o não, e tudo, as frases, vamos aqui, sabe? Falseta, entendimento de tudo, assim, né? Aí o que aconteceu? Eu acho que foi o primeiro, me desminta se eu estiver errado, mas um dos primeiros cursos de bailaor estrangeiro, espanhol, que foi contratado para vir para dar curso em São Paulo, Manuel Regis. Manuel Reyes. Pode E a ser. Esther Reyes, Ponce. com a Esther Ponce. Ah, não, mas o Isso. a Tina já vinha muito tempo antes, mas tudo bem, você foi Bom, nele. tudo bem. Não é o a Antônio, Tina não é já o vinha. Manuel, é o Antônio. Antônio Reis, e desculpa aí. Esther Ponce. O irmão Isso. do Manuel, tem razão. É. Meu, e que era um ritano, porra louca, extremo, mas um puta bailaor. E é um cara que, naquele momento, ele quis de mim a essência do que eu considero o flamenco moderno. Então eu aprendi naquele um mês que a gente ficou ensaiando dia e noite, o que era pensar com a estética nova da dança flamenca, onde o Carrom fazia um papel de absoluto apoio de todas as frases. Todos os sapateados que ele fez no show, eu tive que dobrar com ele. Todos. Que demais. Então era um estudo minucioso de cada desenho, de como achar a técnica que representasse aquele taconeiro. Entendeu? Então eu acho que essa evolução técnica aí, para mim, o fundamento foi esse. Nesse momento. Foi uma época, né? Foi a história de uma. Foi uma época isso, né? Entender que, assim, a partir daí minha cabeça ficou assim, cara, o flamenco, essa mistura da dança e da música, ela pode ser uma obra. Não é como, né, a gente entender como um tablau, onde você vai, tudo bem, é por alegrias hoje, vai ter silêncio, vai ter, tudo bem, mas você dança e eu faço a base aqui, vamos aí. Não. Era uma coisa de um pensamento. De construção, né? Porque a gente tem nos anos 90 o baile super arranjado. Porque aí o baile vai como espetáculo, né? Onde todas as minúcias musicais elas são incluídas e elas viram uma obra, que é exatamente isso que você está falando. E tá Antônio Canales, tablado, que é totalmente improvisado. Canales, Antônio Canales. Antônio Canales. Que e você vê? E aí o que aconteceu? Nesses anos seguintes, né, Lu, eu e o Luciano, com o Festival de São José e outras situações, todo ano a gente tocava com algum grande bailaor da Espanha. Por quê? Eles vinham dar um curso, eles vinham dar um curso aqui, mas eles não traziam a companhia deles, não traziam os músicos deles. E no final sempre tinha uma apresentação, alguma coisa assim. Então nós éramos os músicos, que inevitavelmente, ou eu ou o Lu estávamos tocando com eles. Os dois Ou seja, durante uns 10, 15 anos da vida, que baita aprendizado, né? Isso aí a gente tocou junto com o Nino de los Reyes, que ganhou o Grammy agora com o Ticoria. Sabe? Olha. Foi assim, porra, mano. Aquele do meu martinete afro? Aquele do meu martinete afro. Exatamente. Você sabe essa história, né? De o cara pirar. Porque, então, são os caras que são abertos.
Né? Se não fosse aberto, eu não tava tocando com o Corea, sabe? Claro. Com o Corea, não, né? E é outra cabeça. O cara pegava passo de tábua, frases de tábua e passava pro pé. Ó, tem isso aqui, sabe? É outro. Era já isso 2000 e alguma coisa, 2003, 2004. Eu lembro que teve essa situação, Débora, que dele vir. E claro, né, meu, puta, Flamengo é aquele negócio meio nervoso, o cara o tempo todo a milhão. Puta pânico, e aí, bicho, né? eu também tirei dentro de mim um negócio, falei, cara, quer ver um negócio interessante que eu tô pensando aqui? Que era essa ideia de jogar o Flamengo, o pensamento da clave africana sobre o Martinete em 12, né? Então que é um negócio meio tum-tum, tic-tic-cum-cum, tic-tic-tum-cum, tic-tic-tum-tum, que eu uso até hoje. Sabe, tipo, jogando o pensamento. E ele pirou, bicho. Eu lembro dele ficar tipo um dia um bem inteiro. B, né? Meio como Toda hora ele vinha. Como, Beto, como, que, Beto, como e tal. E ele ia lá pra trás e ficava. Daqui a pouco, é isso, não sei o que. Eu falei, olha que legal. Dá pra essa humildade, né? Porque não são todos que fazem isso, né? Então, mas é o que eles não entendem, ele fala, não, isso não me gusta. Isso, não sabia nisso, e, né? Isso já eu ia bota falar. o salto alto e se acabou, né? É sempre um pânico. É uma coisa que hoje, com a idade, a gente aprende também a não dar tanta importância e falar assim, amigo, é isso aqui que eu tenho para dar e é isso aqui, né? Mas na época você quer agradar, você quer aprender, você quer, sabe? E sempre era tenso. Olha, não, calma, olha, porque ele não gosta que faça, falando, bicho, né? Sabe? Os cabelinhos, com 30 e pouco já tinha os cabelinhos brancos, viu? Eu acho que vai um pouco por aí, viu, bicho? Mas é engraçado, né? A barba isso é uma coisa curiosa. Ensina. Isso é uma coisa curiosa, gente, assim, porque de alguma maneira eu fui sempre muito interessado em pesquisar linguagens, né? Então teve época de me enfiar no mundo do flamenco, época de me enfiar no mundo dos árabes, dos africanos, de cubano, bicho, e sempre essa questão do que é próprio a esses povos, bicho, é um negócio que você nem a capa você não tira. Entendeu? É um negócio que você vai sofrer. Ou você aprende que a humildade é a chave, você fala, eu tô aqui para aprender mesmo, pode bater, tá tudo bem. Exatamente. Entendeu? Ou você vai passar mal. Melhor não ficar, não chegar não chegar no snob, não chegar com garbo nenhum, porque você vai passar mal, você vai tomar rasteiro. O negócio é atitude de estou aqui para aprender, né? Esse é um negócio legal, né? Gente, peraí que eu vou agora direcionar uma coisa. Eu antes de mais nada, acho que o importante, além de tudo que vocês estão falando aqui, assim, o respeito que vocês dois têm um pelo outro, que eu acho que é um mega exemplo. Porque a gente fala, imagina, né? Não é assim que acontece em todos os lugares, e não estou falando só de flamenco, em várias outras linguagens musicais e de baile e tudo, a gente sabe como é. E vocês sempre tiveram essa camaradagem, e vocês sempre tiveram essa postura, como vocês estão tendo agora, de união, né? O que um não sabe, o outro vai perguntar, o que o outro aconteceu. E agora que eu fiquei sabendo que é muito legal isso, né? Imagina, o Betão viu o Luciano, que talvez o primeiro brasileiro que você viu tocando carrom, né? Com certeza. E desde aí, os caminhos podem ter se separado, mas se encontraram, e hoje vocês têm essa mega sintonia. Não, e coisas de inspiração, assim, sabe? De eu me inspirar nele, no Beto, de coisas, e dele chegar e falar, pô, aquilo que você fez é legal, mas aquilo que você fez também, puta, aquilo não funcionou muito, né? De dar toque, pô, é tão legal isso, e é tão bom quando rola isso. E sempre, sabe? Realmente, foi sempre muito fácil, né, bicho? Eu acho que, sabe, um caráter atritivo, bicho, não passamos por aí, mas né? Nem pode, não passamos né? por aí, bicho, realmente. Não, e vocês são os dois monstros sagrados do carrom flamenco brasileiro. Olha, eu tô com o cara meio de monstrinho mesmo, isso é verdade. Eu vou pedir para ficar um pouquinho com o Betão agora sozinha. Tá. Para fazer a fofoca dele, você fica aí comentando, tá? Tá. Gente, coisa muito boa, obrigada a vocês dois juntos. É tão legal esse negócio do Instagram, agora cabe 3, 4 pessoas, eu vou fazer várias reuniões. Legal. Olha. Muito legal. Porque no começo as lives tinham que ser só 2 mesmo, né? Não, só uma pessoa Olha e saía, só. né? Eu tinha que abrir 200 lives, agora não precisa mais. E agora, só para fechar, o Beto é responsável de eu voltar
também a levar um monte de tralha. Porque eu fiquei tão mal acostumado. Sabe por quê? Porque como eu tocava bateria, eu falei, porra, eu achei um negócio que eu só preciso levar um caixote. Não preciso carregar mais nada. E o Beto levava tudo, mano. Eu chegava e falei, por que você faz isso? Por que você faz isso, bicho? Leva só. Não, eu preciso, Luzinho, eu preciso. E aí hoje eu tô assim, eu vou tocar, eu levo o vaso, eu levo a bateria, eu levo o carrom, eu levo não sei o quê, eu levo, sabe, prato e levo não sei o quê. Então, mas assim, graças ao Betão, o processo inverso. Mas aí eu vou te dizer, eu tô começando a me arrepender dessa função, viu, bicho? Então, eu fui gravar essa semana, cara, a trilha de um filme, né? Bicho, esse carro ficou, acho que 2 semanas com os instrumentos, todos os instrumentos enfiados dentro dele, bicho. Porque eu não tinha coragem de chegar na garagem, descer tudo e subir tudo pro apartamento. Então, quando eu saí era a mesma coisa, eu ficava 2, 3 dias dentro do carro, né? Para o carro na garagem e fica, né? Aí você vai subindo uma coisa de cada vez. Sobe um bumbo, sobe um carrom, uma coisa de cada vez. É por aí, mano. Ô, Lu, beleza. Obrigada, Luciano. Super obrigada, foi demais. É isso aí, meu parceiro, tamo junto. Tudo. Agora eu vou sair na parte daqui a pouco eu sei que você parou, mas daqui a pouco eu vou te forçar a sentar e tomar uma cerveja comigo. Já vou tomar a segunda dose da vacina. Eu tomo a segunda dose em agosto. Eu também, tranquilo. Dia 9. Então, dia 9 de agosto. Beleza, eu tomo a minha dia 13 de agosto. É isso aí. Pronto, vai ficar fácil. Muito você bom, e o Renatão. É nóis. Renatão não, Bélgica, indo pra Bélgica sábado. Ah, é? Olha que canalha, não falou nada. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Manda, vai encontrar os filhos lá e tal, né, bicho? Imagina, 1 ano e meio sem ver os filhos, não dá. Não. Caraca, foda. Como é que sai aqui? Eu desligo ou vocês me derrubam? Você tem um X do sua direita em cima, aperta. A direita em cima tem um X, Luciano. Tá. Xizinho, Não, eu achei que era no meu quadrado. Tchau. Tchau. Valeu, parceiro. Boa noite. Tudo bem. Betão, olha, você parou lá quando você viu o Luciano e teve a história do Flavinho. Me conta, você ficou um tempo no Laurita e aí você saiu do Laurita Castro. Como que foi aí que você montou teu trabalho? Isso. Então, aí teve a coisa com essa química com o Flávio, né? Putz, a gente construiu junto uma coisa ali que foi o nosso iniciação toda. Como é que você conheceu o Flávio mesmo? Desculpa, volta um pouco. Então, ele era um guri de 12 anos de idade, que era primo do César, que era o solista do Gypsy Cover. Ah, o César, isso aí. Né? E, essa banda, assim, é quase incompreensível, porque eu nunca tinha ganho R$1 com música. Eu entrei na banda, a gente fez 300 shows em 1 ano e meio. Foi animal, né? Sabe? Foi uma loucura. Começamos tocando no Woodstock Bar, daqui a pouco a gente estava tocando em estádio para 20 mil pessoas, entendeu? Eu acho que pelo interior adentro, eu acho que as pessoas achavam que a gente era o Gypsy Kings. Porque não sabia ainda o que era cover. E a gente chegava na cidade, rolava, sabe? Falava, meu, como assim? E era muito bom, engraçado. Né? Era bom, era bom. Eu tava vendo esses dias, o nosso produtor da época mandou um vídeo de um show. Pô, você quer saber? Me deu uma emoção, botei pro meu filho ver. Falei, olha só, não era ruim não. Não era ruim, Betão, guarda essa relíquia, hein, que é super importante para a história do Flamengo, pelo amor de Deus. Legal, tá bom. Isso, boa. E aí você encontrou o Flavinho. Flavinho, aí a Ana chegou da Espanha, a gente montou a companhia Laire, né? Que foi Vocês se conheceram naquela montagem... Como que você conheceu a Ana? Foi em algum estúdio de dança que eu estava indo na época, não lembro onde era. Mas foi no Amor Bruxo. Aquela montagem do Zorro, qual que foi a coisa que montaram? Não, Amor Bruxo. Amor Bruxo. A gente ficou no Palace 1 mês em temporada na época. Tinha gente do Raies, né? Tinha. Foi o ano que eu morei na Espanha, por isso que eu não lembro muito do que aconteceu. Certo. Então, foi legal, foi bem legal, ok. Uma coisa meio com atores globais. E vocês já estavam juntos antes disso, então? Não, foi ali. Foi. E aí, seguiram-se 10 anos de uma companhia que a gente trabalhou muito, mas era assim, era acordar todos os dias, ensaiar horas de pensamento, eu ficava lá, ligava o metrônomo, ficava inventando coisa e ficava passando, depois ia
ensaiar com o pessoal do grupo, passava esse pessoal do grupo, e aí o Flávio foi embora para Espanha. Mas espera Aí um pouco. ferrou. Peraí, Betão. Quem eram as pessoas do grupo? Fala os nomes que a gente precisa saber Ah, para vamos guardar. lá. Tá. Ó, teve a Cristiane Velasco, né? Uhum. A Paula fez parte do grupo, Paula Paula Fernandes, Fernandes, do Luciano uma do Paula. épocazinha. É. Uhum. A Fernanda, putz, A a Fernanda Bárbara Buch, Cestari, não era Cestari? isso, Que era do Raia. Cestari, a Úrsula, a Babi, depois a Marina, né? Marina. Uhum. Putz, mas aí teve várias formações que Tá. alunos, expoentes também participavam, entendeu? Uhum. Então teve, e convidados, né? Fizemos várias vezes coisas que a gente convidou algum artista a fazer um solo, porque na época tinha espetáculos de teatro e shows assim, que você vai contratado para fazer uma performance em algum lugar, que aí você não vai levar a companhia, né? Você vai em 2 ou 3 solistas e monta uma performance desse tipo, né? Mas basicamente o núcleo inicial era o trabalho da Ana, seu e do Flavinho tocando guitarra. Do Flavinho, exatamente. Aí, o que aconteceu? Tive a oportunidade de produzir o primeiro CD de música flamenca feito no país, que era minha prima querida, Heloísa Galves, que, bombou, ela criou Além da Lenda na época, né? Lembra os Duendes? Lembro, aquela loja famosérrima. Minha prima irmã, minha querida da infância e tal, e ela virou capa da Veja aos 30, assim, ó, milionária antes dos 30, capa da Veja, imagina, né? Assim. E aí ela montou uma super rede de lojas e tal, e montou uma gravadora. E um dos primeiros CDs, ela falou, Beto, vem fazer teu CD aí, me deu a produção, fizemos o Alaire, aquele CD Alaire, né? Que tem Eu tenho, Fernando de la Rua, orgulho, primeiro CD. Primeiro, então. Fernando, a Yara, o Lu participa, o Flavinho participa muito, o Rodrigo Domingos, que hoje em dia virou compositor de sinfonias premiadas. Querido, maravilhoso, ele foi premiado em Viena agora. Em Viena, galera. Eu sou fã do Rodrigo, eu sigo o Rodrigo nas mídias. Meu irmão querido também, é isso aí. E o Marinho Brasil, que na época ajudou a produzir, a gravar e tal. Ficou um disco bom, né? Eu ouço até hoje, eu gosto de muita coisa. Algumas não, mas outras... Mário Vargas, mas claro. Na época detonou, né, Betão? Pelo amor de Deus, era incrível. A linguagem que já era própria, né? E ao mesmo tempo nova, né? Que tinha uma brasilidade, enfim, muito lindo. Tinha um misto, né? Já tinha uns coloridos aí, vários, assim, né? Que legal. Aí depois eu já transmigrei para uma outra gravadora, gravei mais 2 CDs, né? Que aí já é um Flamenco Lounge, com Corcioli, lá na Azul, e um outro chamado Noches de Espanha. Que já eram meio bestões. Ele queria sempre colocar o elemento da batidinha, meio lounge e tal. Eu já não considero tanto. Apesar de que mesmo nesses 2 CDs eu sempre coloquei músicas minhas no meio do disco. Então tinha sempre uma outra faixa que era mais da pesada no meio daquela beceirola. Certo. Que legal. E aí aconteceu do Flávio ir embora para a Espanha, né? Não, nesse momento eu falei... Espanha que ano? Você lembra que ano era isso? Putz, eu sei que, olha, se a gente fizer a conta daqui para trás, deve fazer já uns 22 anos. Tá. Né? Então ele ficou convivendo com você, tipo, quantos anos? Uns 3 anos no grupo? Não, mais. Menos. Putz, a gente... Mais. 4, 5 anos direto, assim, mas era noite e dia, né? Aquela obsessões flamencas, né? Sabe como é, né? O negócio que você se joga de cabeça e realmente a gente viveu isso juntos, né? E aí, então, no momento que ele foi embora, puta, eu já tinha muito, assim, esse pensamento criativo já muito, assim, ali em movimento, né? Aí eu comecei a chamar músicos tipo Cisão Machado, né? O Thiaguinho do Espírito Santo. Nossa, o Yaniel Matos, o Luiz Cabreira. E a gente começou a criar um flamenco fusion. Um flamenco misturando coisas cubanas, coisas brasileiras, sem fronteira. E eu meio que sendo o criador, assim. Eu cantava as melodias, sabe? Eu pensava a rítmica. Aí cantava a melodia, claro que os caras faziam aquilo muito melhor, mas eu dava a sugestão. E a gente foi criando um trabalho que também ficou legal na época. Ficou muito bom com essa... Criado a partir do ponto de vista da rítmica. Ou seja, nascido do carrom.
porque era isso, era uma relação diária ali de sentar no instrumento, ficar pirando nas ideias, nas divisões e tal, tipo, vou cantar um aqui, quer ver? Ó? Sabe? E aí, sabe? E aí, Muito essa era a legal. nossa E eu lembro que comunicação, a né? Ana sapateava ipsis literis, o que você tocava no carrom muitas vezes, né? As frases eram pá, muito integradas. E era um trabalho que naquela época, assim, pra gente, aqui no Brasil, era muito inédito, né? Porque eu acho que os grupos tinham suas linguagens bem definidas, né? O Raiz ia por um caminho, vocês por outro, Laurita por outro, mas o trabalho de vocês, assim, de sincronia era maravilhoso. Eu achava incrível. Não, tinha um barato aí. Mas era uma obsessão, né? É isso que eu penso hoje. Eu falo, meu, como pode, né? Viver isso aqui no Brasil, né? Tipo, Mas é lindo, mas mas é legal, foi uma legal, época, né? claro. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Mas, né? E aí eu sei que a vida segue. A vida segue. Depois desses projetos flamencos vividos tão a fundo aí por tanto tempo, eu continuo tocando carrom, né? Mas E em outros você, para um pouco, contextos. peraí, você transitou sempre por todos os grupos também, Betão. Eu lembro que eu chamei você para tocar no Raiz várias vezes. A parte de Sim, você ter o trabalho teu com o claro. flamenco, eu acho que você tinha uma ligação muito boa com todo mundo, sempre teve. Então você pôde aproveitar, né, e estar no meio flamenco e ter viajado no Brasil, inclusive, trabalhando com o flamenco, né? Sim, verdade, né? Trabalhando muito com workshops também, com aula de dança, né? Eu acho que a questão do aprendizado do ritmo, isso que o Lu estava falando da palma e tal, puta, a principal escola, mas eu acho que para percussões étnicas em geral, é você vai trabalhar numa rotina de aula de dança, entendeu? Não há ambiente melhor, porque os bailarinos, eles vão estudar coreografias, assim, profundamente, vão estar sempre atualizando materiais, quer dizer, fonte de pesquisa continuada, entendeu? Ali você coloca em prática o fundamento do ritmo, porque em aula repete, até aquilo está completamente dentro de você, né? Entendeu? Então, eu acho que essa é um outro fundamento. Para mim, foi muito, durante muitos anos, 4, 5 horas de aula por dia, assim, sabe? E Pegou aí assim. fala que você ia falar que eu te cortei, porque eu queria voltar nesse ambiente aí que você transitava. Não, eu ia dar agora o prosseguimento do que eu já Sim. tenho vivido, vai, nos últimos 10 anos, mais ou menos, Aham. né? Que foi um desligamento, digamos, daquela rotina flamenca mais tradicional, né? E Uhum. fazer, digamos, participar de projetos como eu tenho a Orquestra Rede de Refugiados, né? Orquestra Refúgio, projeto com o Toninho Ferragutti, com o Café Mestiço, Elmire e o Ricardo, toca guitarra portuguesa ainda, que todos eles estão o tempo todo conversando com o espírito ibérico, né? Com Legal. esses fundamentos rítmicos, o carrom está sempre presente também e tal, Uhum. mas em outros contextos, entendeu? Aham. Onde a musicalidade perdeu aquela coisa do aficionado, né? É, Que da vive o tradição flamenco. pura, né? Do pureza. Mesmo que a pureza seja aquela que a gente fazia, que não era pureza, mas Aham. era, vamos lá, vamos naquele lugar, entendeu? Aham. É isso sim. Que legal. E a Orquestra Refúgio do Carlos Antunes, né? Isso. Ali você, então, todos esses trabalhos você aplica, lógico, toda a tua bagagem e como você está falando de uma forma mais aberta, né? Quer dizer, eu saí Isso. do ciclo o flamencão, tá, e pude ampliar. E me fala um pouquinho só dessa parte, por favor, você, né, Betão, é um professor também. Você tem esse dom aí de dar aula, inclusive você tem um lado acadêmico. Você desenvolveu, por exemplo, um trabalho com o flamenco, ligado diretamente ao flamenco, ou também você amplia ritmicamente, usa do flamenco de outras linguagens para dar aula? Sim, com certeza. Eu tô, assim, fazem agora 25 anos na EMESP, né? Escola de Música do Estado de São Paulo. Uhum. Hoje foi o dia de provas finais, meu. Você precisava ver o nível dos alunos, cara. De arrebentar, assim, meu. Foi um É, dia de emoção, porque agora, como é tudo via internet, todos eles ficam na sala do começo da manhã até o fim da tarde, uns vendo os outros. Então tem uma massa crítica legal. muito positiva,
no sentido de, eu coloquei os alunos para dar aulas. Eu falei, ó, quero que cada um de vocês crie uma pequena aula sobre alguma coisa que esteja interessando muito vocês, ou que vocês acham que dominam e tal. Então tem um andamento aí, eu gosto muito dessa minha carreira como professor, né? Esse ano eu participei do primeiro módulo da primeira pós-graduação sobre percussão no Brasil, né? Fui convidado pelo Ari Colares, meu parceirão, e o meu módulo foi exatamente sobre isso, né? Foi as percussões nas fronteiras entre Oriente e Ocidente. Então eu falei da música balcânica, da música ibérica, da música do norte da África, toda essa pegada aí, entendeu? Flamenco, teve aula só de flamenco, teve só de ritmos árabes e tal, mas assim, esse foco continua sendo. E assim, por exemplo, aí eu tenho um projeto que é com o Guilherme de Camargo, que é um cara fantástico de cordas antigas. Toca laúde renascentista, guitarra barroca, vihuela. Meu, o que a gente toca? A gente toca, metade do nosso repertório é música espanhola da Idade Média e renascentista. Que lindo, Betão! Nossa, maravilhoso! Depois vocês assistam, tem lá, chama Duo Angerosa Camargo. Que demais! E aí você já ouve ali muito, mas muito da musicalidade. Inclusive, às vezes você fala, pô, esse compasso misto, né? Cenário combinário que formula a buleria, putz, isso já existia nos canários do Renascimento. Incrível. Entendeu? Você foi pesquisar, então, um pouco nessa fonte, né? Beber dessas águas aí da Espanha antiga. Que legal. Exato. Então, muito, né? E a história é fantástica, né? A história dessa coisa da moreria, né? Daqueles 800 anos, desde Abdel-Rahman, que chegou com os Omíadas na Espanha, e a dominação toda ali de Córdoba, e, bicho, essa criação de um mundo de convivência, né? Que o mundo até hoje está buscando essa chave aí, que está totalmente perdida, né? Exatamente. Judeu com muçulmano, com cristão, tudo dançado. Naquele momento houve um negócio muito legal. E tem um livro maravilhoso, ó, vou mostrar. Hein, outro. Fala o nome, hein, Betão, que a gente vê tudo ao contrário. Ó, gente, o Betão é uma enciclopédia ambulante mostrando livros importantíssimos. Vem com uma biblioteca maravilhosa. Ai. Ó, é muito livro. É muito livro, tá tudo jogado. Eu não vou achar, eu vou ficar meia hora. Se chama O Ornamento do Mundo. O Ornamento do Mundo. De uma escritora cubana chamada Maria Rosa Menocal. Procurem, ele conta exatamente a história desses 800 anos de uma Espanha islâmica, de um mundo ali que formulou todo esse caldeirão que o flamenco depois vai nascer disso, né? Vai nascer com todos esses temperos. Sim. E você estava falando muito antes, quando o Lu estava aí, da questão da influência dos negros, né? Cada vez mais a história do flamenco, os pesquisadores estão mudando a história do flamenco, que na nossa época, em 1900 e bolinha, em 90, a gente aprendeu, né, Betão? Não dava conta, né, dessa parte, né? Dessa influência, né? Não, simplesmente apagaram. Tipo, a influência dos negros não tinha. Pá, corta. E hoje está tendo todo um resgate, imagina. A gente teve uma aula outro dia com o Juan Verguilhos, flamencólogo, que esses cantes de ida e vuelta que a gente falava, não tem nada de ida e vuelta. Coisas que vêm mesmo deles. E foi para lá, não foi ida e vuelta. Olha só, né? E mesmo a partícula, alguma coisa assim que eu já ouvi, por exemplo, do tango, né? Esse angô, né? Fandango. Negro. Isso aí é tudo, né? Que vem das línguas afro. E comba, né? África, lógico, os africanos. Muita influência. Isso é muito legal, massa, né? Porque é o que você está falando, né? Eu sempre peço para o entrevistado deixar uma mensagem, não sei se a palavra é mensagem, que parece meio boba, mas assim, para essas futuras gerações que estão fazendo flamenco, né? O que é que você deixa da tua experiência para você falar, para poder transmitir um pouco para eles o que é importante ficar para eles dessa essência, né? Uma coisa eu acho que fundamental que você já está falando é que todos somos um, ou seja, somos um coletivo, está tudo integrado, né? Vamos parar de fechar o nosso quadrado e achar que é tudo uma coisa só. Quer dizer, está tudo muito ampliado e integrado, né, Betão? Outra coisa que eu acho que existe esse fundamento que pro artista é a criação.
entendeu? Isso, então, assim, eu acho que em qualquer modalidade de arte que você for se debruçar, o respeito, o aprendizado, o fundamento, nossa, é um mergulho, é um mergulho. Mas o momento em que você se coloca sobre isso e tenta deixar o seu rastro, a tua contribuição, a tua sonoridade, o teu sapateado, a tua, sabe, o teu gesto, é um fundamento. Então, isso é uma coisa que eu sempre, de alguma maneira, tive um pouco um olhar assim, meu, legal, você está dançando o baile da talegona perfeitamente, mas, meu, busca um elemento teu aí, vai atrás de alguma coisa que realmente te represente, entendeu? Então, eu acho que isso é um toque do que a arte representa na essência. Então, essa seria a minha mensagem, eu acho. Que legal! Você acredita Né? numa identidade flamenca brasileira? Acredito, pra caramba. Ó, por exemplo, estou vendo a mensagem aqui do Luceiros Dança Toninho Ferragutti. Né? É. Meu, tem uma coreografia ali que é um forrozão do Toninho, que foi exatamente o primeiro número que originou esse projeto. Isso é fantástico. E é o quê? É um sapateado que você pode falar que é meio uma rumba, mas que está absorvendo a rítmica brasileira, o gestual é flamenco, sim, mas ao mesmo tempo tem uma alegria brasileira. Quer dizer, isso eu estou falando no sentido de uma fusão, né? Claro. De uma fusão mesmo. Aí você está criando alguma coisa quase nova em termos de linguagem. Agora, se existe um flamenco propriamente brasileiro, não preciso sou eu que vou achar isso, porque eu já vi bailaores, já vi várias vezes de fora, respeitando a nossa forma de praticar o flamenco aqui. Entendeu? Então, de ver a qualidade das pessoas, quer dizer, isso representa o quê? Que existe, né? O flamenco aqui é uma coisa que já se constituiu, né? Tem gerações já. Eu acho que com certeza. Olê, Muito tu, bem. Betão! Isso é. Mais alguma Legal. coisa que queira falar? E olha, assim, foi incrível. Primeiro ter vocês dois juntos foi muito emocionante, né? Porque a gente tá nessa telinha chata pra caramba, em vez de a gente tomar cerveja no barzinho, no boteco, ou fazendo essas coisas, né? Mas calma que vai chegar, né? Vai, claro que vai, daqui a pouco. Mas é uma É alegria. isso, ó. Juntos. Uma coisa que seria legal aqui hoje, eu sei que, putz, é que fica passando, né, as mensagenzinhas, então a gente não verifica quem tá aí. Mas seria muito legal um reencontro, né? A gente falou de coisa de 25, 30 anos, meu, se eu for pensar. Sim. Eu estou com 51, entendeu? Quer dizer, tem muita gente, né, nesse percurso. Então, fica aí o nosso abraço para todos que tiverem e os que não tiverem também. Com certeza. E muita gente não vê na hora, Betão, mas depois eles assistem tudo. Essas entrevistas da história do Flamengo no Brasil, ó, estão rendendo. E a nossa meta é a gente fazer um portal, é a gente ter um acervo cultural que todo mundo vai ter acesso a todas essas informações aí para a gente preservar a nossa memória. Bom demais. Tá bom? Maravilha. Querido, legal, Dé. super te agradeço a participação, foi juntos. muito importante, muito bacana. Isso. Você é um cara que todo mundo respeita aqui no nosso Flamengo. Quem não te conhecia, que essa galera muito novinha aí, ó, segue o Betão, viu? Beto Angerosa. E Luciano Estamos Castilho. aí, meu povo. É isso aí. Estamos aí, estamos aí. Inclusive, fazer contato, trazer questões, trazer comentários. Estamos juntos, viu, minha gente? Super obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora, tá, gente? Maravilha.